Soberano Deus, nosso Pai, estamos aqui, Senhor, teus servos reunidos no intuito, Pai, de te louvar e te bendizer. Obrigada, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade. Obrigada, Senhor, por nos permitir, Senhor, estar na tua presença, Pai, pois éramos perdidos e o Senhor nos buscou, mesmo sem merecermos, Pai. E que o Senhor possa se fazer presente aqui nesta noite, Pai. Que tu possa usar teu servo. Que o Senhor venha nos falar, Senhor, o que tu queres de nós, Senhor, nesta noite. Que o Senhor venha nos falar através do teu servo. E que a gente venha, Pai, compreender o teu falar. Que a gente venha guardar no coração, que a gente venha praticar. Que a gente não saia, Senhor, da mesma forma que a gente entrou aqui. É o que te pedimos, Pai. Te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos colocar de pé a leitura da palavra. Vamos continuar o estudo da carta de Tiago. Já estamos no capítulo 4. Hoje será do versículo 13 ao 16. Ide agora vós, que dizes, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e compraremos, e venderemos, e teremos um ganho. Porque vós não sabeis o que trará o amanhã? Porquanto o que é a vossa vida? É apenas um vapor que aparece por um pouco de tempo e depois desaparece. Porque sois, isso é o que deveis dizer: se o Senhor quiser, haveremos de viver e faremos isto ou aquilo. Mas agora vós gloriais em vossa persuasão. Toda esta glória é maligna. Até aí, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, estamos aqui caminhando na carta de Tiago. E Tiago aqui hoje, irmãos, traz algo que é muito importante para cada um de nós. Todos aqueles que conheceram a Cristo, que entregaram a sua vida ao Senhor. Hoje, que nossa vida é do Senhor, nós não vivemos mais nas nossas vontades, nos nossos desejos, nos nossos pensamentos, as afeições do coração. Não vivemos mais nisso. Hoje temos um dono que temos que prestar o que nós fazemos diante dele. Tudo que nós nos colocamos diante este mundo, diante das pessoas, tudo que fazemos, tudo que dizemos, tudo que pensamos, vamos um dia apresentar ao nosso Deus. Ele vai requerir tudo de cada um de nós. Desde aquele momento que o Senhor veio sobre a nossa vida, desde aquele momento que você conheceu a Cristo, você agora passa a participar, a integrar o reino de Deus. E uma vez você integrado neste reino, sendo um membro deste reino, você deve esclarecimentos ao seu Senhor. Tiago aqui, irmãos, vem nos dizer: ide agora vós, que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e compraremos e venderemos, e teremos um ganho. Porque vós não sabeis o que trará o amanhã. Porquanto o que é a vossa vida é apenas um vapor que aparece por um pouco de tempo e desaparece, e depois desaparece. Porque isto é o que devereis dizer: se o Senhor quiser, haveremos de viver e faremos isto ou aquilo. Mas agora vós gloriais em vossas persuasões. Toda esta glória é maligna. Tiago aqui quer nos esclarecer, irmãos, quer mostrar para cada um de nós que a nossa vida agora não pertence mais a nós. Fomos comprados, como o
apóstolo Paulo diz ali na sua epístola, fomos comprados não por prata, não por ouro, mas por o sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. Temos um dono. E agora, irmãos, como vamos viver esta vida aqui neste mundo? Vivendo de acordo ao que você quer? Vivendo como você acha que tem que viver? Tiago aqui nos diz o contrário. Tiago aqui nos dá um exemplo de homens que dizem que iriam viajar. Eu vou viajar amanhã, eu vou para tal cidade, ali eu vou comprar, vou vender, vou ter um lucro. O homem coloca em seu coração: eu vou comprar, eu vou vender, eu vou ganhar um lucro. Tiago diz que isso é errado. E Tiago aqui no capítulo 15 vem dizer: porque isto é o que devereis dizer. Se o Senhor quiser, haveremos de viver e faremos isto ou aquilo. Tiago diz, irmãos, que a nossa vida tem que estar na mão do Senhor, e é Ele que vai conduzir a nossa vida. Não é mais você, não é mais eu, mas sim Deus que vai lhe conduzir. Então tudo que nós viemos de fazer, devemos colocar na mão de Deus. Eu vou para Salvador amanhã, mas eu sei o que vai me acontecer de hoje para amanhã? Eu não sei. Porque Tiago diz que a nossa vida é como um vapor. No instante ele está ali denso, você está vendo aquele vapor, mas rapidamente ele se desfaz. Essa é a nossa vida, irmãos. Estamos aqui adorando a Deus hoje, reunidos como igreja, mas ao passar daquele portão, não sabemos o que pode acontecer com cada um de nós. Não temos como saber se vamos acordar amanhã, porque a nossa vida, irmãos, é como um vapor, é como algo, uma vela que se acende, de um pouco de tempo se consume ali e se apaga. Essa é a nossa vida. E Tiago diz, irmãos, para a gente não se confiar em si mesmo. Ele deu exemplo aqui. Homens dizem: eu vou viajar amanhã, eu vou comprar, eu vou vender, eu vou ter um lucro. Mas em caso desse eu vou, você não colocou Deus, você não confiou o que você vai fazer nas mãos de Deus. Tiago diz que isso é errado. O cristão não pode mais andar desta forma. O cristão, tudo que for fazer, tem que colocar na mão do Senhor. O que temos que dizer? Se Deus quiser, se Deus permitir, amanhã eu irei viajar. Se Deus me der esta bênção, eu vou sair daqui e vou a tal cidade vender. E se Ele permitir, eu terei um lucro. Então a minha vida, irmãos, isso que Tiago quer expor aqui, a nossa vida tem que estar na direção de Deus. Ele tem o controle de nossa vida, Ele é o nosso dono, irmãos. E Tiago nos chama a atenção para aquelas pessoas que acham que são alguma coisa, aquelas pessoas que pensam que eles são melhores do que os outros, e eles se gloriam em colocar força no seu próprio braço, na sua própria inteligência. Tiago diz que esses que pensam desta forma: eu não preciso de Deus. Para que eu quero Deus? Se eu tenho a minha riqueza, se eu tenho como me sustentar, para que eu preciso? Tiago diz que esses são do maligno. Essas pessoas que pensam assim são malignas. E Tiago diz que nós não podemos pensar desta forma, porque a nossa vida está na mão de Deus. Não podemos ser arrogantes, orgulhosos, pessoas que pensam que são melhores do que o seu irmão. Não devemos ter esse pensamento. Esse pensamento, irmãos, Tiago diz que esta glória que você gera em você mesmo é maligna.
Isso provém do diabo, irmãos. Por quê? Porque o diabo, quando ele contemplou a Deus, ele quis ser maior do que Deus. Ele colocou em seu coração que iria edificar um trono acima do de Deus. Mas ele não sabia que Deus sabe de todas as coisas. Deus ouve tudo, Deus vê tudo, nada fica oculto aos olhos de Deus. E Deus ali o lança do céu abaixo, ele e aqueles que ele persuadiu. O diabo é astuto, irmãos. Ele persuadiu metade, a terça parte dos anjos do céu. Todos esses foram lançados aqui na terra, porque colocaram no seu coração algo que não era para estar, algo que não era para nascer. Pois o nosso coração, irmãos, diante de Deus tem que ser puro. Não pode habitar maldade, não pode habitar orgulho, arrogância. Não, irmãos, devemos ser puros. Irmãos, os discípulos estavam ali em uma discussão, querendo saber quem era maior no reino de Deus. E ali, irmãos, Jesus percebe aquela discussão. Ele pega uma criança e coloca no meio deles e disse: olha, se vós não forem como esta criança, de maneira nenhuma vocês entrarão no reino de Deus. Irmãos, Jesus ali não quer dizer que nós vamos virar criança, não. Jesus quer nos mostrar que devemos ter a inocência de uma criança. Devemos ter a necessidade de uma criança diante ao pai e à mãe. Uma criança é necessitada do seu pai, é necessitada da sua mãe, para tudo, irmãos, para tudo. E é isso que Jesus quer colocar diante daqueles discípulos. Você tem que ser igual a ele. Se você não tiver esse amor, esse afeto como uma criança, você não entrará no reino de Deus. O que Jesus quer dizer ali? Que nós, irmãos, antes andávamos de acordo com a nossa vontade, o nosso desejo, achando que era isso, e era isso que eu andava. Não queria saber de nada. Não, eu caminho esse aqui, eu vou por esse. Mas desde o momento, irmãos, que se deparamos com o Senhor Jesus Cristo, quando Ele veio sobre a sua vida, agora não é mais você, agora não tem mais você, agora é Cristo em sua vida, irmãos. Lembra quando Paulo diz em Gálatas capítulo 2, versículo 20: já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo demonstrava ali que ele não tinha mais vida, irmãos, para o pecado, para o erro, para as vontades do coração, para os desejos da carne. Paulo deixou tudo para trás para viver para Cristo. A vida dele estava completamente no Senhor, ele dependia do Senhor. É isso que Tiago quer nos dizer aqui, irmãos. Iremos viajar amanhã, iremos vender, iremos comprar, vamos ter um lucro. O homem estava colocando a confiança em si mesmo. Eu vou vender, eu vou fazer. O homem ali não estava colocando a confiança em Deus. A confiança dele não era Deus. E Tiago diz: o que é a sua vida para você se gloriar em você mesmo? O que é a sua vida? Você sabe daqui a 10 minutos o que pode acontecer? Você sabe se você vai dormir e vai acordar amanhã? Ao fechar os seus olhos, você sabe se você vai abrir amanhã de manhã? Você não sabe. Tiago compara a nossa vida com um vapor. De um momento está ali, é apenas um vapor que aparece por um pouco de tempo e depois desaparece.
A gente tem um exemplo aqui, quando a gente desce para a cachoeira, quando é bem cedo, está cheio de neblina ali, e de longe você vê aquela neblina, mas se você parar para olhar, passar o tempo, o sol aquecer, a neblina se acaba. É um instante. Você desceu, está tudo neblinado, quando você vai subir, cadê a neblina? Acabou. Tiago diz que a nossa vida é isso, irmãos. Não podemos colocar confiança, irmãos, em nós mesmos. Não podemos pensar em nós mesmos, na nossa inteligência, na nossa sabedoria. Não podemos confiar, irmãos. A nossa vida tem que estar completamente no Senhor, irmãos. Completamente. Lembra quando Jesus falou: se você não for como essa criança, não entrará no reino de Deus. Devemos ser dependentes de Deus para tudo, irmãos, para tudo. Se você for vender algo, coloque na mão de Deus, irmãos. Peça a Deus: Senhor, permita que eu possa vender. Senhor, permita que eu viaje, vá e volte guardado em tuas mãos. Apresente tudo a Deus, irmãos. Não confie em você mesmo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 24 e 25, Pedro compara a nossa vida a uma planta, porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem é como uma flor da erva. A erva seca e a sua flor cai. Você pode ver uma planta, sai aquela flor bonita, mas passar um tempo, aquela flor vai murchar e vai cair. Pedro diz que a nossa vida é como isso, como uma flor que seca e cai. Essa é a nossa vida. Mas Pedro aqui vem nos dizer, irmão, o que é melhor para que a gente possa se agarrar. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que pelo Evangelho vós é pregada. O que é que nós devemos agarrar, irmãos? O que é que deve estar a nossa confiança? Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Irmãos, tira a confiança de você mesmo, coloca a confiança em Deus. E onde é que nós podemos achar Deus? A sua palavra. Jesus é o verbo que se fez carne. No início Jesus era a palavra. Então esta é a nossa confiança, irmãos, a palavra de Deus. Não podemos confiar em nós mesmos. Não podemos colocar a nossa confiança em nossa carne. A nossa confiança tem que estar completamente em Deus, irmãos. Se não andarmos assim, irmãos, estamos perdidos. Que a nossa carne, o nosso pensamento é falho, irmãos. Nós falhamos. Nós não temos onde nos agarrar. Somos falhos. Provérbios capítulo 27, versículo 1. Não te gabe do amanhã, porque não sabeis o que trará o dia. Você sabe o que pode acontecer amanhã? Nós não sabemos, não temos como saber o que acontecerá amanhã. Então, o escritor de Provérbios diz: não se gabe no amanhã, não se glorie no amanhã. Seu pensamento, irmãos, tem que estar na palavra de Deus, irmãos. Lucas capítulo 12, versículo 16 ao 25, ali fala do rico insensato. Um homem
que teve um grande ganho na sua lavoura, no seu plantio, produziu muito, e aquele homem se depara com tanta produção e diz: o que é que eu vou fazer agora? O que é que eu faço? Já sei, eu vou derrubar os meus celeiros e vou edificar mais celeiros, e vou encher até o teto. E quando eu encher até o teto, eu vou sentar, vou descansar, vou comer, vou beber e vou dizer: ó, alma, descansa, porque tem alimento para muito tempo. Olha o pensamento deste homem. Este homem, a momento nenhum, glorificou a Deus. A momento nenhum ele agradeceu a lavoura que Deus permitiu ele ter, mas ele se gloriou em si mesmo. Irei encher até o teto. Após eu encher até o teto, eu vou sentar, descansar, beber, comer, e vou dizer: ó, alma, descansa, porque há alimento para muito tempo. Ele botou a confiança nele, irmãos. Mas a palavra de Deus diz que ele ouve uma voz: louco, te pedirão a tua alma hoje. E o que tu tens? Para quem tu serás? Para onde tu irás? Deus requer, irmãos. Deus vai requerer tudo de nós, irmãos. Vamos estar diante do Senhor, vamos apresentar a nossa vida ao Senhor. Ele vai pedir cada coisa, irmãos, que nós fazemos aqui nesta terra. É por isso, irmão, que não devemos nos colocar a confiança em nós mesmos, irmãos. Este homem colocou a confiança nele, na força dos seus braços, no ganho que ele teve. Mas Deus diz a ele: ó, louco, te pedirão, te requererão a tua alma hoje. O que é que tu tens? Para quem será a tua alma? Muitas pessoas estão aí correndo, feito louco, de um lado para o outro, atrás de dinheiro, atrás de riqueza, atrás de bens, e não para pensar que eles estão longe de Deus. Eles não param, irmãos, para analisar, para dizer: se eu morrer hoje, para onde eu irei? Quem será o meu dono? O que é que vai acontecer se meus olhos se fecharem? O que é que eu posso fazer? Essa consciência, irmãos, não vem sobre eles, porque o coração deles estão pedindo pelas coisas desta terra. Eles estão pedindo aquilo que atrai os seus olhos, aquilo que agrada o seu coração. Mas Deus, irmãos, irá dizer: louco, pedirão a tua alma hoje. Para onde irás? De quem tu serás? Irmãos, não podemos nos enganar. A alma é eterna, irmãos, não acaba. O corpo vai para o cemitério, vai virar pó, vai voltar para a terra da onde nós viemos. Mas a alma é eterna, não acaba, irmãos. Não pode acabar, porque foi algo que Deus deu. Se você respira hoje, tem a respiração, tem o fôlego, foi o sopro de Deus. Deus te deu a permissão de tu estar vivo, pois o Espírito dele está dentro de você. E ele vai requerir, irmãos, ele vai requerer o que é dele. E nós sabemos que só há um homem que pode nos conduzir a ele. Só existe um homem. Hoje estão sendo pregadas várias coisas aí que pode conduzir a Deus. Todos os caminhos levam a Deus. É um completo engano, irmão. Só existe um caminho, e esse é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Ele diz em sua palavra: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se você tem em seu coração em estar com o Pai,
em fechar os seus olhos e acordar na eternidade, se você tem isso em seu coração, se lance a Cristo. Se lance a Cristo, irmão. Por quê? Por que eu lhe digo isso? Porque nós podemos fechar os olhos, irmãos, e não abrir mais. Podemos pegar uma doença aí de uma hora para outra, e essa doença nos levar, e não ter nem tempo de pensar para onde vai a nossa alma. Irmãos, o mundo te mostra que as coisas do mundo que é bom, que é agradável, que você vai ser feliz com tudo que você pode comprar. Eu vou trabalhar ali em tal lugar, vou ganhar um bom dinheiro, quando chegar eu vou comprar um carro, uma moto, uma casa, e vou ser feliz. O mundo quer te mostrar isso, irmãos. Não é pecado você ter as suas coisas de acordo com o seu suor, a sua luta, não é pecado. Mas ao mundo lançar isso para você, ele quer te dizer, ó, o agrado está aqui. O agrado do teu coração está aqui no mundo. As coisas que agradam o seu coração. Porque o mundo quer tirar, irmãos, a tua oportunidade de tu conhecer a verdade. Ele quer arrancar isso de você não conhecer a verdade. E uma vez você não conhecendo a verdade, você está perdido. Está perdido, sem esperança nenhuma. Está perdido. O Senhor diz a sua palavra, irmãos: quem crê não entrará em juízo ou condenação, mas aquele que não crê, irmãos, já está condenado. Já está numa posição que está longe de Deus, só aguardando o momento da separação. Então, irmãos, se você coloca a sua confiança no Senhor, entrega a sua vida a Ele, vive para Ele, irmãos, você vai colher algo maravilhoso, algo que sua mente não pode nem calcular, nem imaginar. O apóstolo Paulo foi arrebatado ao terceiro céu, e ali ele viu coisas que o homem não tinha como entender. Aquele homem viu coisas maravilhosas, que ele mesmo ficou abismado do que ele viu. Então, irmãos, isso quer nos dizer que tem algo após a nossa morte, irmãos. Tem algo, irmãos. Após a morte não acaba, a vida continua, irmãos. E esta vida é a verdadeira vida. A vida verdadeira não é essa aqui que nós vivemos, não, irmãos. A nossa vida irá se completar quando vamos se deparar com o nosso Senhor. Ali sim será a verdadeira vida. Nós viveremos para a eternidade com o nosso Senhor. Porque se Ele ressuscitou, nós também iremos ressuscitar junto com Ele. Junto com Ele. Porque você colocou a sua confiança nele. Você entregou a sua vida a Jesus. Então tudo que Ele tem, que foi dado pelo Pai, será nos dado também, irmãos. Iremos fazer parte. Vamos ser herdeiros da riqueza celestial. Eu não falo riqueza, ouro, prata. Não, irmãos. Eu falo riqueza da glória de Deus, irmãos. De ter a nossa vida nas mãos do Senhor. De viver com Ele. Na cidade que Ele preparou para cada um de nós, irmãos. Vamos estar com Ele para a eternidade. A pessoa, quando a gente fala assim, é para entregar sua vida ao Senhor, viva pelo Senhor, a pessoa pensa, bota sua mente, não, eu agora vou estar na igreja 24 horas, eu vou ser isso, vou ser aquilo, e nem imagina o que é ter a vida em Cristo, e nem passa pela mente que a sua alma, que tem que estar na mão do Senhor. Você está na igreja, junto com os irmãos, faz parte.
daquilo que você recebeu. E quando você recebe a Cristo, isso vem em seu coração, está na igreja do Senhor, de estar no corpo de Cristo, porque foi Jesus que nos deu esta vontade, esse desejo de estar junto com meu irmão, adorando a Deus. Isso faz parte, mas isso não é a prioridade, irmãos. A prioridade é sua salvação, é a sua vida eterna, é Jesus pagar o preço do pecado que está sobre vós. É Jesus pagar. Quando você diz: eu quero, Senhor, eu entrego a minha vida, vivi muito tempo enganado, mas agora eu quero Ele, eu quero viver para Ele. Quando você abre sua boca, confessa com sua boca e crê em seu coração, esse mérito de Cristo vem sobre você, e Ele paga a condenação que está sobre você, e agora você não deve mais nada. Agora você passa de criatura para filho de Deus, para filha de Deus. Isso só depende de cada um de nós, irmãos. E quando conhecemos a Cristo, Lucas capítulo 22, versículo 42. Aqui, irmãos, quando Jesus estava no Getsêmani, orando ali, próximo de algumas horas de ser crucificado, de passar pelo martírio, Jesus se prostra diante do Senhor e diz, dizendo: Pai, se tu quiseres, remove de mim este cálice, todavia não seja feito a minha vontade, mas a tua. É isso, irmãos, que todo crente tem que ter. Jesus era naquele momento de entrar no martírio para entregar a vida dele por nós. Ele temeu, como homem, ele temeu: Senhor, se for possível, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas, Senhor, não se faça a minha vontade, mas sim a tua. E a vontade de Deus era que Ele desse a vida dele por nós. E Jesus deixou a sua vida de lado e se lançou à vontade do Pai. É isso que Tiago quer nos dizer, irmãos. A nossa vida tem que estar na mão de Deus. Não podemos mais viver não, é Cristo. É Cristo que vive em mim. É Ele que conduz a minha vida. Quando o desejo do pecado vier, não, eu quero é Cristo. Eu amo a Ele. E se eu amo a Ele, eu não pratico nada que vai desagradá-lo. Jesus aqui temeu pelo que ele ia passar, mas ao temer, ao ficar com medo, com angústia, ele disse: ó, Senhor, mas não faça a minha vontade, mas sim a tua. Ele negou a si mesmo, irmãos, para fazer a vontade do Pai. A nossa vida tem que estar na mão de Deus, irmãos. Se a nossa vida não estiver na mão de Deus, irmãos, como vamos agradar o Pai? Como vamos nos achegar diante dele se andamos fazendo a nossa vontade, irmãos? Como vamos agradar o nosso Senhor? Em 1 Samuel capítulo 2, versículos 6 e 7. Aqui Samuel diz: o Senhor mata e faz viver, Ele faz descer ao sepulcro e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, Ele traz abaixo e exalta. Irmãos, Deus tem que estar sendo o privilégio da nossa vida, irmãos. A nossa vida tem que estar na mão dele. Isaías, em 1 Samuel, que diz: ó, Deus mata e Deus faz viver. Deus faz descer a sepultura e faz subir. Ele empobrece, mas também enriquece. A nossa vida tem que estar de acordo a Ele, irmãos. A nossa confiança tem que estar nele.
Ele é a nossa confiança, vivemos porque Ele nos deu vida, irmãos. Você vive hoje porque Deus te deu vida. Porque, irmãos, você estava morto. A gente estudou isso aqui no culto passado. Ele nos vivificou em Cristo. Você está vendo as pessoas aí passando, estão vivas, estão falando, estão comendo, estão bebendo, estão fazendo as suas coisas. Mas, irmãos, se nós formos olhar do lado espiritual, essas pessoas estão mortas. Mortas, irmãos, não tem vida com Deus. E todo aquele que não tem vida com Deus está morto. Está morto. A sua alma não pertence a Deus, não tem ligação com Deus. E aí você vê a maravilha. Olhe para você agora. O que foi que Jesus fez em sua vida? Ele nos vivificou, irmãos, estando mortos em nossos pecados. Ele nos deu vida. Irmãos, hoje a gente tem esperança de fechar os olhos e acordar na glória. Lembra do rico e Lázaro? Lázaro fechou os olhos, acordou no seio de Abraão. Ali era uma história que Jesus trouxe ao povo, mas para esclarecer uma verdade, que existe o céu e existe a perdição, o Hades, o mundo dos mortos. Jesus nos traz essa história para nos relatar isso. O rico vivia em sua riqueza, vivia ali se galardeando da sua riqueza, se fartando do que ele tinha. Ao contrário, Lázaro vivia na pobreza, mas Lázaro tinha algo que tinha de grande valor, mais do que a riqueza do rico. Lázaro tinha uma comunhão com Deus. Lázaro era um filho de Deus, algo que a riqueza do rico não podia dar a ele. Ele tinha riqueza aqui nesta terra, mas ele não era rico no céu, irmãos. É isso que você tem que ver, irmãos. Muitas pessoas aí têm riquezas, têm carro do ano, têm mansões, têm dinheiro, mas ele não é rico no céu, irmãos. Você não pode ter nada aqui, ser um pobre, mas você tem uma riqueza incalculável no céu, algo que você nem mesmo imagina, irmãos. Ao contrário, as pessoas andam aí correndo mais atrás. Se eu tenho dinheiro, eu vou correr mais de dinheiro, eu quero duplicar, eu quero triplicar minha riqueza. Mas eles não sabem que eles estão mortos. Estão mortos, eles não sabem disso. E agora você, Jesus te chamou e te deu vida. Glória a Deus. Você não é rico aqui na terra, mas é rico lá no céu, irmãos. Você contempla a riqueza de Deus. E isso não é para todos, irmãos. Jesus disse que muitos viriam, mas poucos seriam escolhidos. Por quê? Pelo coração mau, irmãos. O endurecimento do coração. Muitos desses iriam ouvir a palavra, entrar no ouvido e sair no outro. Iriam se lançar às coisas deste mundo e estavam perdidos. Nós, ao contrário, demos lugar à palavra. A palavra entrou, irmãos, e penetrou em nosso coração. E hoje o nosso coração está cheio da palavra de Deus, irmãos. A palavra da salvação. É isso que você tem que colocar em sua mente, irmãos. A minha salvação em Cristo, a minha vida com Cristo. Eu tenho a certeza. E se eu fechar os meus olhos hoje, eu acordarei com o meu Senhor. Eu acordarei com o meu Senhor. Eu tenho a certeza. É isso que tem que estar em teu coração, irmãos. Salmos capítulo 37, versículo 5.
Entrega o teu caminho ao Senhor, confia também nele, e ele fará com que isso passe. O salmista Davi diz, irmãos: entrega o teu caminho ao Senhor, entrega tudo ao Senhor, confia também nele, confia, deixa a confiança nele, e ele fará com que tudo passe. Irmãos, é isso que Tiago quer nos dizer, irmãos. A nossa esperança está em Deus. A nossa esperança está naquele que Deus permitiu a gente conhecer. Por quê? Por que eu lhe digo isso? Porque o próprio Jesus diz em sua palavra que ninguém pode ir a Ele, irmãos. Ninguém tem esse privilégio de ir a Ele pelo seu próprio querer. Ele disse: ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. É isso, e aí você entende a grandeza das coisas, irmãos. Se hoje nós estamos aqui, foi porque Deus permitiu você entender. Pois se não fosse a vontade de Deus, você estaria cego aí, se lançando aí ao mundo, aos desejos da sua carne. Mas Deus tocou em você, e Ele trouxe você. Não se gabe em seu coração, achando que você está aqui por causa de você mesmo. Por que você está aqui? Porque eu quis vir. Não se gabe em seu coração. Foi Deus que permitiu você estar aqui. Ele permitiu, Ele abriu o seu entendimento para você entender. Ele. E isto, irmãos, é de uma riqueza tão grande, que quando Deus permite que a gente entenda o quanto a gente estava longe de Deus, o quanto a gente era perdido, e agora a gente se depara diante de Deus. A gente se depara nos pés da cruz, irmãos. A gente se depara com o nosso Senhor. Quando nós temos esse abrir de olhos e enxergamos a Cristo, a gente fica maravilhado, irmãos. A gente não tem o que agradecer ao Senhor por ter nos trazido. A gente não tem como agradecer. O que é que a gente faz? Se lança a Ele, entrega a vida completamente a Ele, deixa Ele conduzir a nossa vida de acordo à vontade dEle. Provérbios 16, versículo 3: confia tuas obras ao Senhor, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Confia, irmãos, tudo que tu faz ao Senhor, coloca tudo na mão dEle. Não se gloria em si mesmo, deixa Deus conduzir a tua vida. Permita que o Senhor conduza a tua vida, que Ele seja o teu dono, o teu Senhor. Permita, irmãos, pois é aquela coisa, você pode estar aqui toda quarta, todo sábado, e não permitir Deus te conduzir. Você pode estar aqui se enganando. Não, eu faço parte da igreja, eu tenho uma Bíblia, eu troquei até minha roupa, é roupa de crente agora. Você pode estar aqui assim, mas Deus não é o teu dono. Deus não está te conduzindo. Cuidado, irmãos, cuidado, pois a nossa vida tem que estar nas mãos dEle, e é Ele que nos conduz, é Ele que tem que dizer o que nós vamos fazer. Às vezes vamos querer algo que não agrada a Ele, e Ele vai dizer não, e nós temos que obedecer, temos que largar para trás e se lançar a Ele. Deixa Deus conduzir a sua vida, deixa Deus ser o teu dono, irmãos. Não se glorie em si mesmo,
Não confie em si mesmo, na força dos seus braços, no seu entendimento. Não, irmãos. Nós vivemos para o Senhor. Ele é o nosso dono. Foi Ele que nos comprou, não com prata, não com ouro, mas com o sangue precioso dele. Nós fomos comprados com um preço altíssimo, e foi o sangue de Cristo. Então, hoje, se permita ser conduzido por Ele, em nome de Jesus. Esta palavra esteja com os irmãos. Amém. Glória a Deus.